O mercado da bola virou palco de um episódio tão absurdo que parece saído de um roteiro de ficção. Mas não é boato. Não é especulação. E, com certeza, não é exagero. Estamos diante de uma oferta que pode mudar o rumo do futebol moderno, não apenas pelo valor, mas pelo que ela representa. Não se trata de simples interesse em um jogador. Trata-se de um movimento ousado, ambicioso e quase provocador, que desafia as estruturas do esporte como conhecemos. Uma proposta que promete quebrar recordes, abalar bastidores e forçar uma pergunta incômoda. Tudo tem preço. A cifra: 350 milhões de euros. Um número tão fora da curva, tão fora da realidade, que até para os padrões bilionários do futebol, parece um delírio. Mas não é. Essa oferta não veio da Europa Ocidental, nem das ligas tradicionais. Ela veio de onde poucos esperavam. De um projeto que não quer apenas competir, quer dominar. Um império financeiro que tem colecionado jogadores, títulos, atenção global, e que agora mira ainda mais alto. Estamos falando de um destino onde a estrutura é de elite, a liberdade de imagem é total e o salário. Bom, o salário é algo que nenhum outro clube do planeta consegue bater. Mas a questão aqui vai além dos números. O que está sendo oferecido é protagonismo imediato. É transformar um jogador em símbolo de uma era. É colocá-lo como o rosto de uma revolução esportiva. É dizer para o mundo: estamos prontos para mudar as regras. E quando esse tipo de proposta bate a porta, a resposta pode virar manchete global. Mas antes da resposta, que foi surpreendente, a gente precisa entender o tamanho da proposta. Porque isso aqui não é só mais uma negociação. É um terremoto silencioso. E a terra já começou a tremer. A proposta estava na mesa. 350 milhões de euros. Salário astronômico, liberdade de imagem, status de rei absoluto. Um império à disposição de um único nome. E aí veio a expectativa natural, hesitação, silêncio, reuniões a portas fechadas. Mas não foi isso que aconteceu. A resposta chegou rápido. Fria. Sólida. Direta. Não. Sem teatrinho. Sem jogo de cena. Sem vamos pensar. Foi um não com convicção, que calou os bastidores e pegou os gigantes do mercado de surpresa. E por quê? Porque não se tratava apenas de futebol. Essa proposta tocava em algo muito mais profundo. Identidade, propósito, legado. A proposta saudita esbarrou em um obstáculo invisível, mas poderoso. Um projeto ainda em construção. Uma história que ainda não terminou. Um objetivo maior que o dinheiro. Fontes próximas à negociação revelaram: não houve empolgação, nem dúvida. A oferta foi recebida com respeito, claro, mas também com distância, com frieza. Porque aceitar agora, no auge, seria abandonar um capítulo sem o desfecho que ele merece. Essa recusa não foi arrogante, foi estratégica. Foi um recado. Um não que não fecha portas, mas deixa claro que o momento ainda não é esse. E isso diz muito. Porque no futebol, e na vida, às vezes o maior sinal de força não é ir embora, é ficar. É olhar para tudo o que estão te oferecendo e, ainda assim, dizer: aqui é onde eu quero estar. E esse tipo de escolha, em tempos de cifras malucas e contratos irreais, vale mais do que qualquer proposta. A recusa foi firme, mas longe de ser agressiva. Clara, madura, estratégica. Um não que, ao invés de encerrar, abriu uma nova perspectiva. Nos bastidores, o recado foi entendido. Não era sobre rejeitar a Arábia Saudita. Era sobre reconhecer o tempo certo. Era sobre propósito. Era sobre missão. Existe uma história em construção, e sair agora seria virar a página antes do ponto final. E isso, para quem leva a carreira a sério, faz toda a diferença. O que esse jogador, cujo nome você já imagina, fez, vai além da bola. Ele mostrou que ainda existe espaço para escolhas baseadas em legado, não só em números. E o mais surpreendente: a proposta foi recusada, mas o interesse aumentou. Sim, porque a recusa foi lida não como desdém, mas como desafio. Agora não significa nunca. E lá na frente, a porta pode voltar a se abrir. Só que, até lá, muita coisa pode mudar. Enquanto isso, o mercado observa. Outros craques estão sendo sondados. Outros impérios financeiros estão se estruturando. Mas agora, uma mensagem foi lançada ao mundo. A recusa histórica sacudiu os bastidores, mas os efeitos ainda estão longe de acabar.
Fontes próximas aos bastidores de grandes clubes revelaram que a negativa à proposta saudita acendeu um alerta geral no futebol europeu. Se o dinheiro não é mais suficiente para atrair os grandes nomes, o jogo mudou. E não foi só a Arábia Saudita que sentiu. Agentes, empresários, dirigentes e até outros jogadores de elite passaram a repensar suas estratégias. Ponto de exclamação preto-ornamental. Clubes como Real Madrid, PSG, City e Bayern viram, na resposta dada, uma oportunidade de fortalecimento simbólico. Mostrou que ainda há atletas dispostos a vestir a camisa com propósito, e não só pelo peso bancário. Mas, nos bastidores árabes, o clima é outro. Frustração, mas também reação. Segundo apurações, os responsáveis pelo projeto não apenas mantiveram o interesse, como já preparam uma nova ofensiva. E mais, estão mapeando outros nomes de impacto global, que possam cumprir o mesmo papel de embaixador esportivo. Entre os alvos, surgem rumores de jogadores jovens em ascensão, mas também veteranos com grande apelo comercial. A mensagem agora é clara. Se esse não aceitou, vamos encontrar quem aceite, e vamos transformar esse nome no rosto da nossa revolução. Enquanto isso, o craque que recusou a fortuna bilionária segue em campo, com a cabeça focada no projeto atual, mas ciente de que sua decisão reverberou muito além das quatro linhas. Afinal, ele não apenas recusou uma proposta. Ele inaugurou uma nova fase no mercado da bola, onde dizer não pode valer mais do que assinar. A recusa não esfriou os ânimos, pelo contrário. O projeto árabe agora quer dar uma resposta rápida e ainda mais grandiosa. Nos bastidores, os olhos mudaram de direção. Com o não de um dos nomes mais desejados do futebol mundial, a ordem foi clara. Partam para o plano B, e ele precisa ser tão midiático quanto o plano A. E é aí que surge o novo capítulo. 3 nomes já circulam nas reuniões internas da cúpula do futebol árabe. Nomes com peso, alcance global e perfil comercial agressivo. Jogadores que não só rendem em campo, mas vendem, viralizam, representam marcas. Entre os alvos estão um astro europeu, ídolo em seu país, mas em fim de ciclo no clube atual. Uma joia sul-americana que explode em campo e nas redes sociais. E um atacante africano, veloz, carismático e com apelo em mercados emergentes. Esses nomes, segundo fontes, já foram sondados discretamente. E diferentemente do primeiro alvo, eles não descartaram a ideia de imediato. Giroflex há quem diga que uma nova oferta, ainda maior do que os 350 milhões recusados, já está sendo preparada. Enquanto isso, os gigantes europeus estão em alerta máximo. A recusa que antes parecia enfraquecer o projeto árabe, agora se transforma em combustível. O não virou desafio. E o próximo sim pode ser histórico. O que está em jogo agora não é mais só uma contratação. É uma batalha silenciosa por hegemonia. É Europa contra Arábia. Tradição contra poder financeiro. Legado contra inovação agressiva. E no meio de tudo isso, estão os craques, que, de uma hora para outra, se veem cercados por cifras inimagináveis e decisões que podem mudar para sempre o curso de suas carreiras. Após a recusa de um dos maiores craques da atualidade à proposta bilionária feita por um clube da Arábia Saudita, os bastidores do futebol mundial entraram em estado de alerta máximo. O mercado, que já vinha sendo influenciado por cifras astronômicas vindas do Oriente Médio, agora vive um momento de reavaliação, reposicionamento e tensão silenciosa. O movimento de rejeição, embora visto por muitos como um gesto de firmeza e lealdade ao projeto atual do atleta, não desmobilizou o projeto árabe. Ao contrário, alimentou um desejo ainda maior de resposta. Fontes ligadas ao núcleo estratégico do projeto saudita garantem que uma nova investida está em curso, com nomes ainda mais agressivos na mira. E a nova lista é clara em seu objetivo: atingir em cheio a espinha dorsal do futebol europeu. Segundo informações apuradas junto a jornalistas especializados e fontes próximas a clubes, pelo menos 5 jogadores de elite estão na mira direta de clubes sauditas. Esses atletas foram selecionados com base em 3 critérios: alcance global de imagem, capacidade técnica para liderar uma equipe imediatamente, potencial de transformar o clube em fenômeno midiático internacional. Entre os nomes mais falados nos bastidores estão: 1. Mohamed Salah. Com contrato no Liverpool e uma legião de fãs ao redor do mundo, especialmente no mundo árabe, Salah é considerado o alvo natural do projeto. Já recebeu sondagens no passado e, segundo fontes locais, uma nova proposta está sendo preparada, com cifras que superariam as de temporadas anteriores. 2. Kevin De Bruyne. O belga, ídolo no Manchester City, começa a entrar em uma fase de transição de carreira.
A proposta saudita incluiria um contrato de 3 anos com valores fora da realidade europeia, além de total liberdade de imagem e um cargo futuro de embaixador do projeto. 3. Son Heung-min. A estrela sul-coreana é vista como ponte ideal para expandir o projeto saudita no mercado asiático. Son já rejeitou uma oferta no passado, mas fontes próximas garantem que a nova investida virá com um argumento quase irrecusável. 4. Richarlison. Apesar de uma temporada irregular, o atacante da seleção brasileira possui apelo midiático, força nas redes sociais e identificação popular. Seu nome vem sendo discutido como aposta alternativa, caso as primeiras opções não avancem. 5. Bernardo Silva. Versátil, inteligente e valorizado na Europa, Bernardo entra como uma opção técnica de elite. Não é o nome mais midiático da lista, mas é considerado estratégico para elevar o nível competitivo da Liga Saudita. Reação dos clubes europeus. Diante dessas movimentações, os principais clubes da Europa entraram em modo defensivo. Já circulam informações sobre renegociações contratuais aceleradas, promessas de protagonismo, cláusulas de blindagem e ajustes de bônus. Dirigentes passaram a agir com mais velocidade, conscientes de que a próxima janela pode representar uma virada de eixo real no futebol internacional. Clubes como Manchester City, Real Madrid e PSG vêm adotando uma nova postura. Não apenas reter os craques, mas também manter um discurso institucional forte, valorizando legado, história, camisa e projeto esportivo de longo prazo. Não se trata apenas de futebol. O que está acontecendo nos bastidores vai muito além de uma disputa por jogadores. Estamos presenciando uma guerra silenciosa por poder, influência e narrativa. O futebol europeu, estruturado há décadas com base em títulos, ligas consolidadas e visibilidade mundial, agora vê o surgimento de um competidor com recursos praticamente limitados e disposição para reescrever as regras. A pergunta que paira nos bastidores é clara: até onde vai esse projeto saudita? Quem será o próximo a aceitar? E quanto tempo a Europa vai conseguir resistir? O futuro imediato. O cenário ainda é incerto. A recusa inicial, embora simbólica e poderosa, não freou o avanço árabe. Pelo contrário, gerou uma espécie de efeito dominó, que agora começa a atingir novas peças. O que virá a seguir pode mudar tudo. Uma transferência bilionária pode acontecer a qualquer momento. E se ela acontecer, não será apenas uma contratação, será um aviso definitivo. O eixo do futebol está girando. E quem não se adaptar, vai ficar para trás.